Fala galera, beleza? Marcos Mirelli está na área, esse é o MM Vlog. Vamos fazer hoje um react. Lula e o Papa juntos? O que será que esses dois têm em comum? Por que eles fizeram uma reunião? Que tipo de assunto eles tinham para conversar ali? Eu acho que deve ser porque os dois são santos, né? Pelo menos para alguns brasileiros, os dois são santidades. São verdadeiras pessoas dignas de devoção. Mas vamos lá para o detalhe de sempre que a gente não pode esquecer, não é? Tá ele aqui, para a gente ficar ligado, né, em cada detalhe do vídeo. Pegou o seu? Então bora pro vídeo. Ouve no fone. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é porque você faz que eu tenho que fazer também. O certo vai ser sempre certo, o errado continua errado. Não importa em que lado você está, o bem sempre prevalecerá. Então bora lá. Todo o mundo viu que o Lula encontrou o Papa Francisco. O mundo inteiro já ficou sabendo deste fato. Eu mesmo publiquei nas minhas redes sociais a foto que foi publicada pelo perfil do próprio Lula lá no Vaticano. Não foi, obviamente, um encontro de audiência oficial, mas foi um encontro privado em que o Papa Francisco recebeu o Luiz Inácio Lula da Silva. Neste vídeo, eu quero falar a sua santidade, o Papa Francisco. Eu não quero falar agora aos fiéis. Os fiéis, galera, para quem não conhece, esse é o Bernardo. Mas eu não vou Custa. falar aos fiéis, eu quero falar ao O canal dele também é Papa excelente. Francisco. O cara vai mandar um recado Papa, para o próprio Papa da Igreja Católica, a qual eu pertenço como batizado, frequente, assíduo nas missas e que amo os sacramentos e da qual dependo, católico de verdade. sim, eu sei, para ser salvo. Os evangélicos, sua santidade, têm crescido muito no Brasil. As últimas pesquisas que saíram dizem que os evangélicos só crescem no Brasil e os católicos, o número de católicos só cai. E expectativas dizem que até 2030 o número de católicos será superado pelo número de evangélicos, ou então será igualado. Mas 2030 é uma data chave, segundo as estatísticas, se nada já mudar. Que a maior expressão, lá, o maior representante do catolicismo, os evangélicos, na época papéis em que como o esse PT aí, recebeu ficou Lula aí, né, no poder, de 2002 oficialmente até 2016, quando saiu a Dilma e continuou o seu vice-presidente, o Michel Temer, eles fizeram uma coisa que foi muito importante, muito diferente de muitos católicos e até mesmo, sinto dizer, padres, bispos e cardeais brasileiros. Eles mantiveram o espírito conservador do povo brasileiro e um espírito cristão fidedigno, claro, com as suas diferenças, sim, fundamentais, com os católicos, mas eles sim preservaram muito do espírito conservador. E os católicos, de 3, 4 anos para cá somente, têm acordado para os grandes problemas do nosso país. Mas, sua santidade, é um lamento e uma fala de filho agora para o Senhor. O que o PT fez no poder? O que significa esse encontro que o senhor fez com o Lula? O que significa receber o Lula, como está nessa foto, desta maneira? O que significa dar a sua bênção a ele? O que significa encontrar-se privadamente com este homem? Nós não estamos falando de um homem normal, comum, um homem banal, um homem do povo povo normal brasileiro. Nós estamos falando do Luiz Inácio Lula da Silva. Este homem, sim, foi metalúrgico, sim, brasileira. Foi sindicalista, sim, foi político, sim, foi presidente do Brasil. Mas sim, o seu último status na sociedade brasileira é de ex-presidiário, que foi solto pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim, é de condenado pela justiça pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e entre outros, e outros mais processos que virão, pelas quais condenações o povo brasileiro anseia. Ninguém mais aguenta esse tipo de situação e é por isso que nós tivemos uma mudança recente na nossa política. O Lula cresceu no Brasil, sua santidade, utilizando com o PT, o Partido dos Trabalhadores, a base da Igreja Católica através das comunidades de base, alimentadas pela teologia da libertação. E o que é que o PT fez quando chegou no poder? Ele ajudou os pobres? Aparentemente sim.
mas ele sim ajudou os mais ricos. Ele ajudou as grandes empresas, e isso prova os casos de corrupção. Ele ajudou sim os banqueiros. Ele usou esse dinheiro não só para si, mas usou para alimentar ditaduras fora do Brasil. Pegou esse dinheiro para ajudar governantes que oprimiam a sua população, como em Angola, Cuba e outros países. Ele roubou. O PT roubou muito. E ele foi condenado, o Lula e vários outros seus asséculos amigos, não foram condenados entregues pelos direitistas, pela oposição. Não. Eles foram entregues, delatados completamente por pessoas que eram seus amigos ou ex-amigos. Como Palocci, por exemplo, que era um dos homens mais próximos a Lula, foram seus amigos que entregaram. Perseguido político. E, veja só, a justiça brasileira simplesmente cumpriu o seu papel de seguir as pistas e condená-lo em primeira instância, segunda instância e depois nas outras instâncias a sua condenação sim foi mantida. O caso já ultrapassa, é o maior caso de corrupção da história da humanidade que o senhor recebeu, sua santidade. A taxa de homicídios estourou, o Brasil se tornou o país com maior taxa de homicídios, beirando 70 mil homicídios por ano, que se somados todas as taxas de homicídio de todos os países do mundo, não daria taxa de homicídio que ocorreu no Brasil. Isso foi na era do PT. E agora está começando a mudar, sua santidade. Os péssimos dados de educação também foram crescidos e aconteceram na época do PT. Nós tiramos quase os últimos lugares em todos os testes internacionais. Somos uma das populações mais burras e assassinas do mundo. O PT promoveu o aborto, o PT promoveu a ideologia de gênero, que o senhor mesmo, Papa Francisco, criticou no seu último livro. E ainda, tristemente digo, um apoio fanático de bispos e padres. É brincadeira, com a ajuda dos cardeais, lamento dizer. E o apresentaram muitas vezes como uma espécie de messias. Foi publicado também agora recentemente por um jornalista brasileiro um livro chamado Lula e Espiritualidade, onde eles tentam salvar a sobrou de reputação deste homem tão pérfido, que jamais sentiu que precisava de arrependimento, que disse que o seu partido não precisava de uma autocrítica, desse cara. Que disse ser a pessoa mais honesta do mundo, que disse que levou mais chibatadas que Nosso Senhor Jesus Cristo. Cidismo do Lula, né? Ele liga o catolicismo a si próprio, está usando o Senhor para isso. Isso traz um descrédito imenso para a igreja e para a igreja brasileira e também para o Senhor Papa. A sua imagem, infelizmente, está sendo usada, a imagem da igreja está sendo usada, sim, sua santidade, essa gente que o senhor está recebendo, o povo não aguenta mais. Eu falo como filho, não falo como um rebelde, nada, eu falo como um filho da igreja, como um filho seu, um católico. Meu dever é dizer sim a verdade para o bem do senhor, para o bem da igreja, para o bem dos fiéis, e eu não posso me calar. Porque quem sai perdendo nessa história toda não é o Lula, sua santidade. A imagem dele já está manchada o suficiente. Ele não tem mais crédito nenhum aqui no Brasil. Quando vai às manifestações, só vai quando está o pessoal dele ensaiado. Não pode andar nas ruas porque a população o execra. A imagem de Lula que é passada para o mundo fora do Brasil ainda não é a imagem que o Lula tem aqui no Brasil. Galera que tem preguiça de pesquisar. Quem sai manchado, querido Papa Francisco, não é o Lula, é o senhor. É a igreja. A sua batina branca, suas vestes brancas são manchadas de vermelho. E não é vermelho de sangue. Não é o vermelho da veste cardinalícia, que simboliza a aptidão, a vocação para morrer pela igreja, mas é um vermelho da corrupção, é o vermelho do aborto, é o vermelho da ideologia de gênero, é o vermelho do comunismo. É isso, galera, até aí. Então a gente vê que realmente até um defensor do catolicismo, um católico, né, que vive ali, o que prega, vamos dizer assim, ele está decepcionado aí com a atitude do Papa. Então a gente vê que muitas pessoas, né, defendem aí a teoria de que o Papa é misturado com o anticristo aí, tem um envolvimento com conspirações aí. Poxa, aí a gente vê o cara se encontrar com o maior canalha da nação brasileira, né? Como se ele fosse uma pessoa qualquer, ainda abençoando ele. Realmente a gente começa a ficar com uma pulga atrás da orelha, na verdade um elefante atrás da orelha, né? Por hoje, reagir sobre esse vídeo aí muito interessante,
A minha opinião é muito clara sobre o Lula, certo? Não quero ficar aqui falando a mesma coisa, mas eu quero ouvir a sua opinião, quero ler a sua opinião aí nos comentários, beleza? Deixa o like se você gostou do vídeo, se você não gostou também deixa o dislike, deixa sugestões, sabe, de outros reacts que eu posso estar vindo aqui fazer no canal. E é isso, tamo junto, valeu! Galera, hoje vamos fazer um react, misericórdia.